Ainda em pé, meus irmãos, passamos a leitura da palavra do Senhor, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, faremos a leitura de todos os versículos. Romanos 13. A igreja localizou a passagem. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos com as armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. Submissão e amor. Duas palavras que talvez possam parecer contraditórias na nossa mentalidade ocidental contemporânea. São palavras que na Escritura e no ensinamento de Paulo se complementam. E quando nós pensamos em submissão e pensamos na leitura do texto bíblico, é impossível não pensar na situação política que vivemos em nosso país, mas não somente em nosso país, em muitas democracias do Ocidente. Há mais ou menos uns 10 anos nós temos um ambiente de extrema polarização entre governos de tendência conservadora ou de direita e governos de tendência de esquerda ou progressista. E nessa polarização a sociedade se divide. Isso, nós vemos no Brasil, vimos isso nas eleições presidenciais, há 2 anos atrás, mas não é uma exclusividade do Brasil. Posso citar aqui vários outros países, nossos vizinhos, na Argentina, os Estados Unidos, que está prestes a ter uma eleição presidencial, o país está profundamente dividido, a Itália, a França e diversas outras nações, há uma tendência na polarização. E diante desse contexto de polarização, as palavras de Paulo aqui são pertinentes. Como o cristão, como o cidadão, como a pessoa deve se comportar diante da autoridade, especialmente pensando aqui num contexto que não é o contexto de Paulo, mas é o nosso contexto hoje de democracia, na qual o povo participa na eleição dos governantes. Como deve ser a nossa relação com os governantes? Como se interpreta a palavra submissão que Paulo usa aqui? E pensemos aqui não somente porque a palavra de Deus ela é válida por todos os tempos e para todos os povos, para todas as tribos, para todas as nações.
Agora, saiamos do nosso contexto ocidental de democracia e pensemos um pouco nas ditaduras. Pense na pior e mais monstruosa ditadura do momento, a Coreia do Norte, onde pessoas que professam a fé cristã são lançadas a cães raivosos para serem mortas e comidas por eles. Ou pense em regimes autoritários, não tão perversos assim. Pense no Oriente Médio, onde a repressão também é bastante forte aos cidadãos, aqueles que professam algum tipo de fé que é diferente da fé islâmica. Como interpretamos e como contextualizamos essas passagens, essas palavras de Paulo nesses contextos? E vejam que o capítulo 13 não fala apenas da submissão à autoridade, mas ele fala do amor. Fala do amor que devemos ter para com todas as pessoas. E isso envolve também as pessoas que não professam a mesma fé e os mesmos valores que nós. Então, como reunimos tudo isso? A pregação de hoje ela está estruturada em 3 pontos. O primeiro ponto é o mais explícito sobre a autoridade. O cristão e as autoridades, eu poderia dizer autoridades civis ou seculares, ainda que no tempo de Paulo falar em autoridade secular seria um pouco estranho. Mas autoridade civil, governo, Estado, como é a relação do cristão com a autoridade governamental? O segundo ponto é o amor como cumprimento da lei. Em que sentido o amor cumpre a lei e qual o papel da lei diante disso tudo? E o terceiro ponto é a consequência disso tudo. A consequência do amor e da submissão na vida do cristão, pensando à luz do futuro. O futuro, o reino de Deus, o futuro que já é uma realidade presente na nossa era. O futuro de Deus, o reino de Deus está chegando. E como devemos viver à luz desse futuro? Estes, então, são os 3 pontos da nossa pregação de hoje. Eu começo no talvez mais complicado de todos, que é a relação do cristão com a autoridade governamental. Muito provavelmente essa é uma das passagens bíblicas que nos últimos 500 anos os teólogos mais fizeram esforços para escrever argumentos para dizer que ela não diz aquilo que ela está dizendo. Há um esforço, mais ou menos como muitas vezes os tribunais fazem, e o nosso faz na interpretação da Constituição, para fazer que ela diga aquilo que ela não está dizendo. Aqui, da mesma forma, os teólogos muitas vezes fazem isso. Não, Paulo disse submissão, não, mas veja bem. Por quê? Porque é muito difícil concatenar essas palavras de Paulo com as ideias de revolução que são tão populares nas nossas sociedades ocidentais contemporâneas. Um governo mau tem que ser derrubado. Ele tem que ser derrubado por meio de uma revolução. Inclusive, alguns vão dizer, pegar as armas contra o governo perverso. É isso legítimo à luz da Escritura? Bom, não é o escopo dessa pregação tratar a respeito do direito à revolução ou coisas desse tipo. Assim como não era também o objetivo de Paulo quando escreveu esses versículos do capítulo 13. E eu não vou poder abordar. Se vocês quiserem ter um aprofundamento sobre o assunto, eu recomendo que vocês procurem a literatura sobre isso. Inclusive, eu escrevi um artigo anos atrás sobre resistência à autoridade. Está publicado na revista Teologia Brasileira. Se vocês botarem no Google lá, Teologia Brasileira, Rodrigo Magé, vocês vão encontrar um artigo em que eu falo sobre isso à luz da perspectiva de Lutero, de Calvino, da teologia reformada e também da própria teologia das Assembleias de Deus no Brasil. Mas o que Paulo pretende fazer aqui, nós temos que contextualizar. Paulo está escrevendo para uma igreja que estava em Roma, a capital do Império Romano. O Império Romano não era uma democracia, muito longe disso, e a imensa, esmagadora maioria da população que estava dentro do Império Romano não era constituída de cidadãos, eram povos de outras nações que foram conquistados. Nesse contexto, Paulo escreve para a igreja que está em Roma, porque ele quer evitar qualquer compreensão equivocada no sentido de que agora que nós temos a liberdade cristã, eu sou livre em Cristo, eu não estou mais sujeito à lei, alguns poderiam pensar que, consequentemente, nós também não estamos mais sujeitos às autoridades, porque as autoridades dizem respeito a essa era, e agora já raiou a nova era com a ressurreição em Cristo Jesus. Se já raiou uma nova era, nós não precisamos mais estar submissos às autoridades governamentais, podemos desobedecê-la. E para corrigir este erro, Paulo escreve esses 7 versículos do capítulo 13. A nova era de Cristo já raiou, é verdade, mas nós não podemos, nós ainda estamos com o pé fincado na presente era. Nós estamos em uma sobreposição de eras entre o passado, as instituições da criação, e o futuro, a nova criação de Deus.
E ele diz que, mais além, Paulo também quer deixar claro que autoridade, governo, são uma necessidade, fazem parte da ordem da criação, não são consequência do pecado. Deus criou o governo humano. O governo humano foi criado para o bem da humanidade e não para o mal. O pecado distorce, à luz de Gênesis podemos dizer isso, o pecado distorce o exercício da autoridade. Aí nós temos autoritarismo, nós temos a opressão, a maldade, a injustiça, mas o ser humano, como relato do Jardim do Éden, o ser humano foi criado para governar a criação. A criação está submissa. Nada na criação se iguala ao ser humano. O ser humano é supremo. Os animais não estão no nível do ser humano e não são pessoas. Mas o ser humano foi criado para governar toda a criação. O governo faz parte, para que ele governe a criação, é necessário que existam estruturas, é necessário que existam hierarquia. E tudo funcionaria muito bem se não houvesse pecado. O pecado corrompe tudo isso. E nós temos um problema. À luz do pecado, continuam a ser necessários os governos? A resposta de Paulo é sim. E mesmo à luz da redenção em Cristo, a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo, os governos continuam necessários? A resposta de Paulo é sim. Nós não temos o direito de rejeitar a autoridade política como um mal em si mesmo. Aqueles ideais de escritores românticos, iluministas, de imaginarem que o ser humano viveria em harmonia, que o Estado é opressão, etc. e tal, eles estão equivocados. Na verdade, a ideia de governo faz parte dos projetos, de uma perspectiva teológica, faz parte do projeto de Deus para a humanidade. E mesmo que a autoridade muitas vezes se corrompa, ainda assim ela é necessária na presente era. Pelo menos enquanto Jesus Cristo não voltar e inaugurar o seu reino. Por isso, e pensando que Paulo tinha como objetivo combater, portanto, esse equívoco de interpretação, de achar que nós não estamos mais sujeitos a autoridade nenhuma, mas somente a Cristo, é que essas palavras são escritas. E Paulo vai começar então dizendo, todo homem, ou na verdade toda alma, toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo aqui é bem claro e ele não está inovando. Paulo está recorrendo ao ensino do Antigo Testamento. As autoridades que existem, os profetas deixam muito claro isso. As autoridades que existem foram instituídas por Deus. E agora percebam, Paulo não disse assim, toda boa autoridade foi instituída por Deus. Todo governo justo foi instituído por Deus. Paulo diz, toda autoridade foi instituída por Deus. Por quê? Por um motivo muito simples. Deus é soberano. Como o profeta Isaías deixa claro, Deus tem o controle da história humana, não há nada que fuja do seu controle. Se eu dissesse assim, o governo, o Nero, não foi plano de Deus, Deus logo vai derrubar ele. Deus já não seria soberano, Deus seria um fraco. Mas Deus não é fraco. Deus, no seu poder, ele controla toda a história. E se algum líder perverso chega ao poder, foi porque Deus assim o permitiu. A permissão de Deus pressupõe, portanto, esses versículos. Não há autoridade que não proceda de Deus. Deus tem os seus planos, seus propósitos que são mais altos do que os nossos. Nós não podemos dizer o que Deus deveria fazer ou deixar de fazer. Nós não sabemos quais são os seus propósitos últimos. Essa é a verdade, nós somos limitados e não somos ninguém para julgar a Deus. Mas as coisas que existem porque Deus sustenta a sua criação. E Ele tem o poder e toda a autoridade, portanto, em algum sentido, procede de Deus. E Deus criou a autoridade para que o ser humano possa viver em sociedade, para que o ser humano possa viver bem, como Paulo vai deixar claro mais adiante. Mas nesse primeiro versículo ele estabelece um princípio, e aqui é importante entender. Paulo escreve, alguém que lê aqui esses 7 versículos pode pensar assim, mas Paulo é muito inocente, ele tem um conceito tão elevado de autoridade, será que ele não vê que os governos são corruptos, são opressores, são perversos, muitas vezes oprimem povos mais fracos, ele está dizendo que ele simplesmente faz justiça e é isso? É óbvio que Paulo não é inocente, é óbvio que Paulo tem uma noção da realidade na qual ele vive, na qual ele está inserido, e a Escritura também tem essa noção, porque ela sempre apresenta governos perversos que serão julgados e destruídos por Deus. E o livro de Apocalipse, inclusive, tem uma visão extremamente negativa do poder estatal.
Um dia o poder estatal representado pela Babilônia será destruído e todos os povos da terra vão celebrar quando esse dia acontecer. Um dia a opressão, portanto, de governos corruptos terminará. Mas Paulo aqui, ele não está preocupado em fazer uma teologia abrangente sobre o poder político e explicar quais são os casos em que a resistência ou a desobediência é justificada ou não é justificada. Paulo está preocupado apenas em estabelecer o princípio geral sem abordar as exceções. E o princípio geral é esse. Deus constituiu a ideia de governo, Deus é quem controla a história e toda autoridade que existe, se existe, ela existe porque Deus permitiu que ela estivesse lá onde ela está. E o princípio é, nós devemos obediência às autoridades governamentais. Esse é o princípio. O princípio básico é esse. O princípio básico não é desobedeça, ou somente se você tiver um contrato social e você concordar, você obedece. Não. O princípio é obedeça. Esse é o princípio. E é importante entender aqui, irmãos, que isso não é uma regra absoluta. Porque da mesma forma que Paulo fala que toda autoridade, toda alma esteja sujeita à autoridade, e não há autoridade que tenha sido constituída por Deus, vocês têm que pensar que em várias outras passagens da Escritura, sobre outros temas, a Escritura também faz generalizações desse tipo. Isso não significa que não existam exceções. Vocês querem ver um exemplo? Na própria carta aos Romanos. Em Adão todos pecaram, em Cristo todos serão salvos. Ah, é? Todos? Hitler, Stalin também? É óbvio que quando ele fala todos, ele está fazendo uma generalização. Da mesma forma, a mulher seja submissa ao marido. Ah, quer dizer que se o marido disser para ela, tu não vai na igreja, ela tem que obedecer e assim ela vai estar agradando a Deus por ser submissa a ele? É claro que não. Mas por acaso Paulo diz que ela pode desobedecer o marido caso o marido proíba ela de ir na igreja? Não, ele não diz. Por quê? Porque ali em Efésios, Paulo está estabelecendo o princípio geral e não todo um sistema normativo com as exceções previstas. Da mesma forma, aqui se estabelece um princípio. O princípio geral é obediência à autoridade, porque a autoridade foi constituída por Deus. Esse é o princípio. E nós, portanto, devemos nos sujeitar. E Paulo vai deixar depois claro que, para não ficar nenhuma dúvida quanto a isso, ele diz: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Vejam que forte essa palavra de Paulo. Ele está dizendo que, de alguma maneira, um princípio de rebelião contra a autoridade é rebelião contra o próprio Deus. E não há exceção. Paulo não está dizendo assim, a autoridade cristã, a autoridade que serve a Deus. É a autoridade geral. Ele está falando num contexto em que o imperador era pagão. Nero, nessa época, ainda não era aquele louco perverso que saiu matando e incendiando a cidade de Roma. Ele ainda era um governo razoável na época que ele escreveu a carta aos Romanos. Mas ainda assim era um ditador de um império pagão. E Paulo diz, olha, ele está lá porque Deus assim quis. E se vocês resistirem a ele, simplesmente querem desobedecer porque querem desobedecer, vocês estão resistindo ao próprio Deus e vocês vão ser condenados. Que tipo de condenação? Alguns estudiosos dizem que aqui é condenação divina, ou seja, Deus castigará aqueles que desobedecem à autoridade secular. Outros dizem que é o próprio Estado que vai usar o poder da espada para castigar os obedientes. É difícil determinar isso com precisão, mas parece ser, me inclino a dizer que na verdade é que a ideia de juízo do próprio Deus. Deus se opõe aos rebeldes e aos soberbos, e ele também julga dessa maneira a desobediência. E é importante entender, meus irmãos, eu não mencionei isso, mas é importante entender que essa passagem aqui ela está escrita no contexto mais amplo do capítulo 12. O capítulo 12 foi pregado nas 2 últimas semanas, e os primeiros versículos nos falam: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício, que é o vosso culto racional. Muito bem, é nesse contexto que nós temos que entender essa passagem. Obedecer às autoridades é uma forma de mostrar que nós temos uma mente transformada e renovada. Parece chocante isso. Obedecer às autoridades é uma forma de prestar culto racional. O que você acha que é culto racional? Você acha que é só vir aqui, cantar alguma coisa que as pessoas entendem, ouvir uma pregação inteligível? Óbvio que isso é necessário, mas o culto não acaba aqui. Isso foi pregado, inclusive, quando nós falamos de Romanos 12. O culto ele vai para o nosso dia a dia.
Em tudo, toda a dimensão ética é uma parte do nosso culto. E a nossa relação com a autoridade governamental e com a sociedade é uma dimensão ética importante, é uma parte do culto cristão, é uma parte do culto racional. Se eu venho aqui e canto, e aí lá fora eu tenho uma atitude de insubmissão ao Estado, eu, na verdade, estou também deixando de prestar um culto racional. Submissão à autoridade é parte da mente transformada, é parte do nosso culto racional. E quando nós resistimos a autoridades injustificadamente, nós estamos resistindo à ordenação do próprio Deus, estamos deixando de cultuá-lo, estamos sujeitos a castigo, estamos sujeitos à condenação. Duro, né? É dura essa passagem que Paulo fala, mas esse é o princípio que se estabelece aqui. Agora, por quê? Paulo vai dizer por que nós nos sujeitamos à autoridade nos versos 13 e 4. Por que a autoridade deve ser respeitada? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Paulo está dizendo aqui uma verdade imemorial, antiga, desde que se tem civilização, essa é a compreensão. Existe governo, existe estados, reinos, nações, e um governo, por menor que seja tribal, seja ele num nível mais organizado e mais civilizado, o fato é que a ideia de autoridade de governo é para que os maus sejam punidos e os bons sejam recompensados. Essa é a ideia de justiça básica e fundamental. O papel fundamental do Estado é, antes de tudo, fornecer segurança para o cidadão, permitir que ele viva em paz, a proteção da agressão externa e a proteção interna dos perversos que existem dentro do próprio país e da própria nação. Quando o governo deixa de cumprir esse papel, e pior ainda, quando ele assume outros papéis no lugar desse, ele pode se tornar opressor e perverso. E aí a história, não faltam exemplos na história, né, de governos, e a grande maioria dos governos sempre falhou nisso, essa é a verdade. Nenhum governo foi um governo perfeito nesse ponto. E é por isso que nós temos essas passagens aqui, porque uma eventual imperfeição do governo em fazer a justiça não justifica a desobediência enquanto princípio. Eu posso eventualmente ser chamado a ter que desobedecer o governo num tema específico, mas não como uma atitude geral. Não reconheço, não aceito, não tolero. Pelo menos novamente, como princípio geral. Não é uma regra que vai se aplicar em todas as circunstâncias. Agora, o papel do Estado, o papel do governo é esse. Fazer justiça, reprimir o mal, combater os perversos. Então, se nós fazemos o mal, temos que temer esta autoridade governamental e merecemos o castigo. Se nós fazemos o bem, o Estado até tem que promover aqueles que fazem o bem, ajudar aqueles que fazem o bem. O papel do Estado é possibilitar a vida em sociedade. E por isso ele foi ordenado por Deus e por isso ele é uma dádiva de Deus para os seres humanos. Vocês já pensaram o que seria viver em anarquia? Assistam aqueles filmes com tendências apocalípticas que vocês veem em qualquer programa de streaming, Netflix, seja lá o que for. Sempre tem aqueles filmes, né, de que deu um cataclisma, um grande terremoto, ou uma bomba atômica, uma guerra mundial, e acabou o governo, e aí o que acontece? As pessoas se matando, as pessoas lutando por comida, não respeitando criança, não respeitando idoso, todos contra todos. Thomas Hobbes, o pensador antigo, tinha razão quando dizia o homem é o lobo do próprio lobo, é o lobo do próprio homem. Ou seja, se não houvesse autoridade, os seres humanos viveriam em eterna autodestruição. Quando a autoridade era constituída, ela tem esse objetivo de fornecer segurança, de fornecer paz, de fornecer condições e estrutura para que as pessoas possam viver em paz e a vida possa desabrochar. E quando o governo deixa de fazer isso, ele está falhando na sua, e aqui eu uso esse termo porque ele é correto, a sua vocação. Governo, e essa passagem deixa claro, governo, exercer o poder político, o poder governamental, é uma vocação dada por Deus.
inclusive para pessoas que não creem nele. Eles são ministros de Deus. A palavra ministro aqui no grego, diáconos, literalmente, diácono, o que serve. É um ministro. Mais adiante, Paulo vai usar outra palavra, leiturgos. Daí vem a palavra liturgia, mas a palavra leiturgos, ela significa serviço ao povo, serviço público. Daí vem o termo servidor público, né, para o funcionário público. A ideia é de que ele serve o povo. O presidente, o deputado, o governador, o policial, a autoridade, ele é um ministro de Deus, ele é um diácono. Ele está cumprindo uma vocação divina. Ao mesmo tempo em que Paulo dessacraliza a autoridade, dizendo que ela, na verdade, está submissa a Deus, e é Deus somente que é divino e não a autoridade secular, ao mesmo tempo ele diz que essa autoridade secular, ela faz um papel que Deus lhe dá e ela está sendo um ministro de Deus. A vocação de governo, ela tem, na teologia de Paulo, ela é tida em alta conta. E Paulo, novamente eu digo, não está falando no vazio. Vamos para as palavras do próprio profeta Isaías, quando ele diz que Deus levanta Ciro. Quem era Ciro? Era o imperador da Pérsia. E Deus o chama de meu servo. Na tradução do hebraico para o grego, meu diácono. Meu servo, meu ministro. Ciro era aquele que era um governante pagão, cruel em muitos aspectos, mas que foi levantado por Deus para destruir a Babilônia e para permitir que o reino os judeus voltassem para a terra de Israel e reconstruíssem Jerusalém e o templo. E nisso ele foi usado por Deus. Os judeus ficavam horrorizados com isso. Como pode ser um rei pagão ser chamado de servo? Mas Isaías usa exatamente essa expressão. E Isaías diz, vocês estão questionando Deus? Mas onde vocês estavam quando Deus criou todas as coisas? Quem são vocês para questionar Deus? A sabedoria de Deus é insondável. Portanto, os governantes são servos de Deus. Isso parece chocante? Sim, é chocante, principalmente quando a gente vê, né? Toda a corrupção, toda a imoralidade, todo o abuso de poder que muitas vezes vem envolvido com o poder político, não importa se é democracia, se é ditadura, o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, mentira, manipulação, tudo isso acompanha o exercício do poder político, mas ainda assim, eles são ministros ordenados por Deus na presente era para o bem, para o nosso bem, para o bem da humanidade. Por isso, no verso 5, Paulo vai dizer, é necessário que lhe estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E aqui nós vemos claramente uma alusão ao que foi falado no capítulo 12, a transformação da nossa mente. A transformação da nossa mente faz com que eu obedeça o governo, não como os pagãos que obedecem com medo da repressão. O poder policial, não, eu vou tomar um processo, se eu não pagar o imposto, eu vou tomar uma execução fiscal, se eu não obedecer, se eu cometer um crime, eu trapacear e aplicar um golpe em alguém, a polícia vai me prender, o judiciário vai me condenar. Os pagãos obedecem por isso, os perversos obedecem por causa disso, porque eles têm medo da repressão estatal. Mas nós, que somos servos de Deus, que temos uma mente transformada pelo Espírito, obedecemos a autoridade por uma questão de consciência. Porque entendemos que essa é a vontade de Deus. Porque entendemos que Deus ordenou as autoridades para o nosso bem. E por isso, estamos, de uma maneira geral, temos como princípio a submissão, a sujeição à autoridade. E aí, como essa sujeição se manifesta? Ela se manifesta especialmente por meio do pagamento de tributos. Versos 6 e 7. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Paulo novamente usa a palavra ministro de Deus, aqui ele usa o termo grego leiturgos, da liturgia de serviço público, servidor público. Eles são ministros a favor do povo, atendem esse serviço e nós pagamos tributos e eles precisam. Não sejamos inocentes. A igreja se sustenta com contribuição financeira dos membros do dízimo e o Estado se sustenta com imposto. A única diferença é que o dízimo é, em certo sentido, voluntário. Ainda que seja uma obrigação do cristão, a contribuição financeira é uma obrigação,
Mas a igreja não vai impor aqui, não vai botar uma polícia aqui para sair, ou um servidor aqui para ir cobrando das pessoas porque não pagou, ou entrar com uma ação para cobrar judicialmente. Não, a igreja não faz isso, mas o Estado faz. O Estado tributo é uma obrigação, não é um contrato. Eu não pago, eu vou pagar imposto se o governo me der isso. Não, não é um contrato, é uma obrigação. Tributo é uma obrigação, é uma questão de direito público. Os juristas daqui que estão aqui presentes sabem como funciona. Nós temos que pagar tributo e pouco importa se o serviço público prestado é bom ou mau. E, aliás, hoje nós reclamamos muito, né? Porque a saúde é ruim, porque a educação é ruim. Então, vivam na época do Império Romano para ver o que é bom. Né? Peçam um médico lá na época do Império Romano. E falem da educação pública lá na época do Império Romano, ou na Idade Média, quem sabe. Ou voltem 100 anos atrás para ver como era a vida 100 anos atrás. É evidente que quando nós comparamos com países mais avançados, nossos padrões aqui são vergonhosos. Contudo, ainda assim, experimentem ficar um dia sem serviço público. Aqui na época das cheias nós vimos isso. E o pessoal adorou criticar. Não, porque o governo não está fazendo nada, não está fazendo nada. Se o governo não tivesse feito nada, nós estaríamos até hoje afundados. Até hoje inundados aqui. O governo pode muitas vezes fazer mal feito o serviço, mas ele faz. E ele está aí, e nós como cidadãos estamos aqui para cumprir os nossos deveres, e o nosso dever inclusive é cobrar uma execução adequada dos recursos que são arrecadados. Mas independentemente de uma má execução do recurso arrecadado, ainda assim a nossa obrigação é pagar tributo. E por isso, meus irmãos, aquele ditado, todo imposto é roubo, todo tributo é roubo, ele é absolutamente falso. É uma mentira. Ele só pode ser entendido como uma hipérbole, um exagero deliberado, no sentido de que muitas vezes a carga tributária de um país é abusiva. Mas o imposto não é roubo. O imposto, de alguma maneira, faz parte da ordenação de Deus, da própria constituição de uma sociedade organizada. Os tributos são necessários, sempre foram assim. E Paulo usa no verso 7, ele usa duas palavras, né? Tributo, imposto, imposto. Impostos diretos e indiretos. Paulo não é um tributarista, e aqui não é uma aula de tributário, mas ele fala o imposto, que é o imposto mais ou menos como o nosso imposto de renda, que os cidadãos pagavam anualmente, aqui o termo tributo, que é uma tradução do termo, se não me engano, o termo telos no grego, e ele dá a ideia de impostos indiretos, as taxas por serviço, né, taxas alfandegárias, imposto de importação, blá, blá, blá. Não há nenhuma exceção aqui. Os tributos, de uma maneira mais ampla que a autoridade institui, eles são devidos. Bom, o direito tributário hoje ele tem muitas ferramentas para impedir o abuso da tributação, a nossa Constituição veda o confisco, né? O governo não pode criar um tributo tão grande que implique confisco do patrimônio do cidadão. A nossa própria Suprema Corte, inclusive, já muitas vezes impediu a criação ou declarar inconstitucional leis que criavam tributos que eram, na prática, um confisco. Tudo isso é verdade, mas o fato é que os tributos, como princípio, eles são devidos aos cidadãos. E quando nós nos recusamos a pagar tributo, nós manifestamos insubmissão à autoridade. E ninguém se engane, meus irmãos, sonegar imposto é pecado. Não fala aqui de evasão, normalmente não é o direito tributário, mas evasão fiscal, a ideia do planejamento tributário é tentar fazer o máximo possível para pagar menos tributo, ela é plenamente legítima, mas ela tem que ser feita conforme a lei. No momento que eu começo a falsificar patrimônio, começo a parecer pobre, coitadinho, para não pagar tributo, eu também estou violando esse mandamento aqui. É duro falar isso, mas é o que a Escritura ensina, o tributo ele é devido. E mais ainda, se nós considerarmos que nós estamos numa democracia, né, que ainda nós temos algum poder de influência sobre as autoridades políticas nessa questão. Mas o serviço público é ruim. Sim, o serviço público é ruim, mas a questão de direito tributário e a questão teológica, não vou falar como procurador federal, vou falar como jurista aqui. Não vou falar como procurador federal, como jurista, vou falar como teólogo e pastor aqui. A questão de fundo é que a sujeição à autoridade que Deus ordena se manifesta por meio do pagamento de tributos. Esse é o princípio geral, o princípio básico. Pode haver exceções? Pode haver. Paulo não as trabalha aqui.
E aqui eu finalizo essa parte, nosso tempo avançou muito, mas eu finalizo essa parte com uma observação. Paulo nos fala em submissão à autoridade. Ele não fala em obediência. Provavelmente isso não é por acaso. Porque obediência pode pressupor, sim, aquela ideia, né? Não, faça o que ele manda, faça o que ele manda. Mais ou menos era o que os nazistas diziam, né? Quando foram presos e depois julgados em Nuremberg por terem assassinado judeus e tudo mais, milhões e milhões de judeus assassinados, qual era a resposta deles? As ordens têm que ser cumpridas, as ordens têm que ser cumpridas. Pelo princípio bem, né, disciplinado, aquela disciplina alemã. Não, eu recebi uma ordem, a ordem tem que ser cumprida. Se eu tinha que matar os judeus, eu matei judeus. Mas isso não foi suficiente para absolvê-los, por quê? Porque há determinados momentos em que a autoridade não pode ser obedecida. Ela excede o poder. Ela excede a sua legitimidade. E nós, como cristãos, não, inclusive, temos uma obrigação, conforme Atos, o livro de Atos nos diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E haverá momentos, inclusive, e especialmente em nossas democracias ocidentais, que cada vez mais se voltam para ideologias abertamente anticristãs, haverá momentos em que teremos que desobedecer à autoridade e com total legitimidade. Por quê? Porque ela está se excedendo no seu poder, ela está, inclusive, contrariando a vontade de Deus, e a autoridade última é Deus. O governo não é Deus. O governo não tem direito à obediência absoluta. Nós nos submetemos a ele da mesma maneira que uma mulher, a esposa, se submete ao marido, mas a sua submissão não é uma obediência absoluta e restrita. Da mesma forma, nós, como cristãos e cidadãos, nos submetemos ao Estado, mas essa submissão e obediência não é irrestrita e não é absoluta, porque, em última instância, obedecemos a Deus. É Ele que está por trás da autoridade. E quando a autoridade excede o seu poder, o castigo dela é o castigo de Babilônia, como está lá em Apocalipse, ela será destruída. Então, nossa obediência é a Deus e às autoridades, porque Deus os constituiu. Mas quando essas autoridades se excedem, especialmente quando elas contrariam a palavra de Deus, nós não devemos obedecer. Agora, eu imagino que vocês estão se perguntando, mas Rodrigo, e concretamente o que isso significa? Bom, concretamente, meus irmãos, é uma questão de sabedoria na aplicação dos princípios éticos da palavra de Deus. Não posso dar aqui uma resposta genérica, né, para todo mundo, para todos os tempos e todos os momentos. Não, obedeça o Estado quando fizer isso, ou não obedeça quando fizer aquilo. Ou, esse governo... nós temos o exemplo, por exemplo, do famoso pastor luterano, né, Dietrich Bonhoeffer, que não só deixou de obedecer Hitler e o regime nazista, como entrou para a resistência para matar Hitler. Até que ponto isso é legítimo, né, para um cristão? Né? É uma decisão ética aceitável? Bom, a resposta para isso até hoje se discute. O contexto em que ele vivia, né, realmente, um tiro em Hitler teria sido muito melhor, não só para a nação alemã, mas para todo mundo. Mas é legítimo ou não? O caso concreto, a realidade concreta nos vai dizer. O fato é que nós não podemos simplesmente pegar a Bíblia e dizer assim, olha só, Paulo disse que a autoridade foi constituída por Deus para fazer o bem, né, promover os bons e condenar os maus. E quando ela se torna um perseguidor dos bons e promove os maus, então ela não tem que ser obedecida e tem que ser derrubada e vamos derrubá-la. Não é assim. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque Paulo, ele não condiciona a obediência à autoridade ao cumprimento desses fundamentos dela, em promover o bem e caçar os maus. Vejam que Paulo não está condicionando aqui. Então nós temos que ter muito cuidado na tentativa de legitimar revoluções, revoltas armadas e coisas do tipo. Provavelmente haverá situações que isso terá que acontecer. Mas são situações pontuais e concretas. O que vigora é o princípio da obediência. Obediência que não se sobrepõe à obediência a Deus. É a Ele a quem devemos obediência acima de todas as coisas. Mas, enquanto estamos nesse mundo, somos chamados a sermos bons cidadãos. E bons cidadãos se sujeitam de uma maneira geral à autoridade governamental e pagam aquilo que lhe é devido, ou seja, os impostos. E aqui Paulo faz um gancho, então, com o nosso segundo ponto.
que nós vamos mais rapidamente. Paulo falou em pagar aquilo que é devido. Tributo, honra, respeito, ou seja, as autoridades têm que ser respeitadas também. Não é por acaso que existem os pronomes, né? os excelências, excelentíssimos, a ideia de respeito à autoridade, ela também deve ser respeitada enquanto, não necessariamente como pessoa, mas enquanto desempenhando aquele função, aquele cargo, a liturgia do cargo. Mas Paulo diz, olha, paguem o que é devido, paguem os impostos. E, verso 8, a ninguém, aqui entra o tema do amor, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Assim como Paulo falou que nós não devemos dever nada para o governo e para as autoridades governamentais, também não devemos ficar devendo uns aos outros. E aqui, nós irmãos, só vamos deixar claro, aqui tem gente que pega essa passagem e diz assim, o crente não pode pegar empréstimo, porque Paulo diz a ninguém ficar devendo coisa alguma. Mas, irmãos, é infantilidade essa interpretação. Desculpe ser tão direto, mas não, a Bíblia não diz isso. E existe uma diferença muito grande entre ser caloteiro e ter um financiamento. Veja, se isso aqui for no sentido que eu não posso pegar empréstimo, não deve nem usar cartão de crédito, porque cartão de crédito é empréstimo, caso vocês não saibam, né? Porque tu compra uma coisa para pagar daqui a 30 dias. É um empréstimo, não deixa de ser um empréstimo. Mas existe uma diferença entre eu ter um empréstimo, alguém me emprestou um dinheiro, ou um banco me emprestou um dinheiro, e eu não pagar o empréstimo na data de vencimento, o que nós chamamos de inadimplência. Existe uma diferença entre eu ter o meu carro financiado, a minha casa financiada, ou pegar uma ajuda de alguém para pagar uma conta que eu tenho, e eu ter o meu nome sujo no SPC Serasa. São coisas bastante diferentes. E Paulo está falando aqui como uma manifestação do amor, inclusive. Porque ele vai dizer lá adiante, o amor não faz mal ao próximo. Alguém aqui gosta de ficar sem receber o que lhe é devido? Emprestou e não recebe de volta? Vejam, se eu emprestei alguém e disse que vai me pagar daqui a um ano, eu não posso exigir que a pessoa antecipe esse empréstimo. Isso daí eu não tenho esse direito, porque eu fiz um acordo. Agora, se passou um ano e a pessoa não me paga, bom, eu estou violando o mandamento do amor. Por quê? Porque eu não estou pagando o que é devido. Então, é nesse sentido que Paulo fala, ninguém fique devendo coisa alguma. Procurem acertar. Convivam, ou seja, a convivência em amor pressupõe o cumprimento das nossas obrigações. Paulo vai dizer em outra carta dos obreiros também, ele vai falar de ser irrepreensível, isso tem a ver com essa questão. A sociedade, ela é bastante rigorosa contra quem não cumpre com suas obrigações financeiras. Os sistemas de proteção crédito foram desenvolvidos por causa disso. A nossa realidade brasileira, nós sabemos, ela é difícil, o povo é empobrecido e uma quantidade enorme de pessoas tem seu nome negativado, ou vive por um tempo negativado. Mas como cristãos somos chamados a lutar contra isso, a evitar ter um estilo de vida nisso, sempre com o negativado, sempre com o nome sujo, sempre devendo para Deus e o mundo, para todo mundo, fugindo dos credores, como a gente vê lá no Seu Madruga, no Chaves, né, fugindo do seu marido que não quer pagar o aluguel. Quer dizer, como cristãos nós somos chamados a não seguir por esse caminho. Né? O que não significa que em algum momento nós podemos eventualmente ter dificuldade financeira. Isso acontece, e acontece mesmo. E muitas vezes não é nem culpa nossa. Sim, isso vai acontecer. Mas Paulo não quer que tenhamos um estilo de vida, né, nesse sentido. Portanto, a ninguém ficar devendo coisa alguma, exceto uma coisa, o amor. E ele vai dizer que todos os mandamentos, ele menciona aqui, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume nisso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o que significa amar o teu próximo como a ti mesmo? Não praticar o mal contra o próximo. E veja aqui, por favor, viu? Paulo não está dizendo assim, Paulo está dizendo que eu tenho que me amar mais, eu tenho que amar o teu próximo a ti mesmo, a minha autoestima está muito baixa, eu tenho que me amar mais. Não, meus irmãos, não. Paulo não está estimulando o egocentrismo aqui. Paulo está simplesmente, assim como Jesus, e assim como a Escritura de uma maneira geral, está relatando um fato. Todo ser humano que vive ama a si mesmo, do contrário não estaria vivo. Todos nós nos amamos em algum grau. E ninguém quer fazer o mal para si mesmo. Ninguém quer fazer o mal para si mesmo. Todos nós, isso é um fato geral. As pessoas se amam. Ninguém precisa dizer para mim me amar mais, eu me amo, nós nos amamos.
Podemos, na nossa psicológica, ter lá um conceito, ter ideias equivocadas, estamos imersos numa nuvem de depressão, mas o fato é que nós nos amamos. E da mesma maneira que nós não queremos que coisas ruins nos aconteçam, nós então não devemos fazer coisas ruins para o próximo. Esse é um resumo da lei, diz Paulo. Agora, essa passagem aqui ao longo da história foi muito mal utilizada por pessoas que diziam, olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o cumprimento da lei é o amor. Né? Então, assim, se eu amo, eu cumpro a lei. Então, ama e faça aquilo que você quiser. Né? Logo vem frases também que são absolutamente falsas, do tipo, toda forma de amor é válida, ou se há consenso, que problema tem, né? E coisas desse tipo. Mas nós temos que lembrar uma coisa, meus irmãos. O amor que nós vivenciamos hoje, que nós somos chamados a viver, não é igual ao amor de Deus por nós, um amor perfeito, santo, puro e justo. O nosso amor, porque nós somos pecadores, ele ainda está contaminado pela mancha do pecado, do egoísmo, da manipulação. Então, nós estamos sempre justificando os nossos desejos egoístas e dizemos que isso é amor. Ah, não, eu amo aquela mulher, então eu vou dormir com ela, mesmo não sendo casado com ela, isso é amor. Não, não é amor. Isso é manipulação. Você está usando aquela pessoa egoisticamente. Você quer apenas satisfazer os seus desejos e chama isso de amor. É por isso que os mandamentos que Paulo menciona aqui, eles continuam sendo importantíssimos hoje, sabe por quê? Porque eles orientam o nosso amor. O nosso amor por si só cairia, como é o caso da nossa sociedade ocidental, ele cairia num subjetivismo sem nenhum padrão, no qual, não, eu amo. Palavras vazias, sentimentalismo. Paulo não está, quando ele fala de amor, ele não está falando de sentimentalismo. Ai, sentindo meu coração de chamar, sentindo meu coração de fazer isso. Paulo está falando de realidades concretas. E todos esses princípios, não adulterarás, não matarás, não furtarás, eles são manifestações do amor. E eles orientam o amor cristão hoje. O amor cumpre a lei? E sim, agora me diz, alguém aqui tem amor perfeito? Eu vou dizer, a pessoa que teve amor perfeito, Jesus Cristo, a única que viveu nesse mundo teve amor perfeito. No mais, nenhum de nós tem. Consequentemente, precisamos dos mandamentos de Deus para orientar o nosso amor. Não existe isso de eu amo, eu faço bem para o próximo, então eu posso viver a vida do jeito que eu bem entender. Isso não existe. Isso é simplesmente uma deturpação do amor. Uma deturpação daquilo que a Escritura ensina. Tanto é assim que nós vamos para o terceiro ponto, versos 11 a 14, que é o amor e a vida cristã à luz do futuro. Digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do amor de Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Paulo está dizendo, olha, meus irmãos, agora vocês amam, o amor cumpre a lei, né? Mas vocês entendem que viver à luz do amor significa concretamente ter uma vida digna do Evangelho aqui na presente era. E motivem-se, se parece difícil vocês, pensem no seguinte, a era presente é como se fosse trevas, mas já raiou a luz do dia, o alvorecer está chegando, o dia está chegando, ou seja, o reino de Cristo está chegando, a vinda de Cristo está às portas. E ela é certa, ela vai acontecer, tão certo quanto ele ressuscitou dos mortos, ele voltará. E, portanto, se ele voltar, então já é hora de nos despertarmos do sono, ou seja, de uma vida de pecado, de uma vida de imoralidade, de uma vida de desinteresse, de uma vida de nós estamos aqui vivendo, né, como se Deus não existisse, com nossa mente entorpecida
pelas circunstâncias da vida, do dia a dia, e não nos preocupamos com o reino de Deus, com Cristo, não temos comunhão com Ele. Vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistemo-nos das armas da luz. E vejam que Paulo usa uma linguagem militar aqui, armas da luz. Abandone as obras das trevas, ou seja, o estilo de vida pecaminoso, eles são de armas da luz. Nós estamos numa guerra. Nós não estamos pura e simplesmente num playground aqui, aguardando Jesus voltar, esperando passivamente. Estamos numa guerra, então somos chamados a ter uma atitude não meramente passiva de jogar fora o que é ruim, mas uma atitude ativa de nos opormos ativamente contra o mal. E o que significa, portanto, nos revestir das armas da luz? É o que ele vai falar no versículo 13 e 14. E esses versículos 13 e 14 têm um peso muito grande na história da igreja. Um dos maiores teólogos da história do cristianismo, Agostinho, teve a sua experiência definitiva de conversão quando leu esse texto. Uma experiência que ele teve, no momento em que ele estava entristecido com o seu pecado, ele gostava do evangelho, mas ele não queria abandonar a sua vida de pecado, de orgias, de dissoluções. Isso deixava ele angustiado, porque ele amava o pecado, mas também gostava da mensagem do evangelho. E o que aconteceu? Eu vou ler aqui as palavras dele, escritas nas Confissões. Ele diz o seguinte, falando para Deus: até quando continuarás irritados? Não te lembre de nossas culpas passadas. Eu sentia-me preso ainda no passado e por isso gritava desesperadamente. Por quanto tempo direi ainda amanhã? Por que não agora, ou seja, o amanhã, deixar o pecado e se consagrar a Deus? Por que não agora, por fim, a minha indignidade? E eis que, de repente, eu ouço uma voz vinda da casa vizinha. Parecia a voz de um menino ou menina, repetindo continuamente uma canção. Toma e lê, toma e lê. Mudei de semblante e comecei com a máxima extensão a observar se tratava de alguma cantilena que as crianças gostavam de repetir em seus jogos. Reprimi o choro e me levantei. A única interpretação possível para mim era que era uma ordem divina para abrir o livro, no caso a Bíblia, e ler as primeiras palavras que encontrasse. Peguei-o, abri e li em silêncio o primeiro capítulo sobre o qual caiu o meu olhar. Não em orgias e bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não procurei satisfazer os desafios da carne. Eu não quis ler mais e nem era necessário. Mal terminar a leitura dessa frase, dissiparam-se em mim todas as trevas da dúvida, como se penetrasse no meu coração uma luz de certeza. Marcando a passagem, fechei o livro com um semblante tranquilo. Neste momento, Agostinho abandona sua vida de pecado, se torna o maior teólogo da história da Igreja Ocidental e um dos grandes líderes da Igreja Antiga, e que até hoje a sua voz fala por meio dos teólogos que comentam as suas obras ou que fazem teologia a partir daquilo que ele disse. Então percebam como essa passagem tem um impacto de transformar completamente a vida dos pecadores. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudices e dissoluções. Ou seja, o amor é qualificado pelos mandamentos. Não basta dizer eu amo, e aí eu vou lá e me relaciono com todas as mulheres que eu gostaria, durmo com elas. Não vai dizer que eu amo, trapaceio com meu irmão, sou um estelionatário, vigarista. Não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções. Aqui a imoralidade. Paulo fala da imoralidade, principalmente imoralidade sexual, mas não somente disso. Ele fala também, não em contendas e ciúmes, brigas, divisões entre os irmãos, dentro da igreja, ou com os de fora, uma atitude de belicosidade, atitude de divisão, como Deus Paulo diz, não, afastem-se disso tudo, abandonem disso tudo, porque isso não é amor. Viver isso é negação do amor. Então se dispam dessas coisas, novamente, atitude negativa, larguem isso, abandonem isso. E a atitude positiva, verso 14, revestivos do Senhor Jesus Cristo.
O nosso chamado é se revestir de Jesus Cristo. Um relacionamento íntimo, uma união íntima, uma união mística com Cristo. Agora o que é dele é meu e, portanto, a sua santidade é dele. Eu passo a ter desejos de agradar a Deus, desejos santos. A vontade de Cristo é a minha vontade. O desejo de Cristo é o meu desejo. Fazer a vontade de Deus é o meu desejo. Paulo quer que nós tenhamos uma atitude positiva. Somente se eu me revestir de Jesus Cristo, eu não vou dispor da carne no tocante às suas concupiscências. Meus irmãos, não basta simplesmente eu fugir do pecado, eu tenho que colocar algo positivo no lugar do legalismo, no lugar da fuga do pecado. Os legalistas se concentram no não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. Mas se o nosso coração não for ganho por Evangelho, se o nosso ser não for transformado, se nós não formos revestidos por Jesus Cristo, de nada vai adiantar a luta legalista. Precisamos lutar contra o pecado, nós precisamos revestir de Cristo. E o que constitui-se o revestir-se de Jesus Cristo? Aqui eu faço as aplicações e nós concluímos a nossa mensagem de hoje. Eu tenho 3 aplicações breves aqui, uma para cada ponto. E eu vou começar pela primeira aplicação da submissão à autoridade. Pagar impostos, ser um bom cidadão, orar pelas autoridades, isso também Paulo escreve em outras de suas cartas. Nós fazemos isso nos cultos, fazemos isso nos PGs. Tudo isso é dever de um cristão, de uma mente renovada pelo Espírito Santo. Somos chamados a serem bons cidadãos, e não se engane, meus irmãos. Ser bom cidadão é uma forma de adoração ao Senhor. Não é a única e provavelmente nem a principal, mas é sim uma forma de adorarmos a Deus. E se somos maus cidadãos, nós estamos sendo incoerentes com a fé cristã e com a palavra que é pregada aqui. Se somos maus cidadãos, nós estamos no mesmo barco daquele que pratica a imoralidade. Pode ser um pecado menos grave, talvez, mas não deixa de ser um pecado e não deixa de ser um mau testemunho. Então, sejamos bons cidadãos, paguemos impostos, temos como princípio, de uma maneira geral, submeter-se à autoridade, sabendo que estamos adorando a Deus quando fazemos isso, ao mesmo tempo que tenhamos a consciência de que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E, portanto, obedeça antes a Deus, e se a autoridade se exceder naquilo e ordenar você fazer algo que contrarie claramente a palavra de Deus, nesse caso específico você é chamado a desobedecer, mas do contrário, não. Segundo ponto, a convivência em amor. Os mandamentos, e Paulo menciona vários, não adulterar, que é contra a imoralidade sexual de uma maneira geral, não apenas o adultério no casamento, mas não adulterar, não cobiçarás, que diz respeito também a todo tipo de desejo perverso em relação ao nosso próximo, né? Não matarás, não furtarás, ou seja, pegar o que não é meu, né? Não importa a maneira como eu faça isso, né? E o não matar, que inclui inclusive o ódio contra o nosso irmão, tudo isso são orientações que a Escritura nos dá em relação à maneira como vivemos o nosso amor. Em Cristo nós amamos e o amor é o cumprimento à lei. Mas não adianta eu amar e agir de uma maneira, amar e adulterar. Amar e aplicar golpe no meu próximo. Amar e ser movido pela inveja e pelo ódio, por não ter as coisas que os outros têm. Isso não é amor. Isso é uma violação à palavra de Deus. Nós somos chamados, portanto, a obedecer os mandamentos de Deus com amor, orientados. O nosso amor é chamado a ser orientado pelos mandamentos de Deus, mas para fazer isso precisamos da terceira aplicação: viver à luz do futuro de Deus. E viver à luz do futuro de Deus é ter a certeza de que o que Deus prometeu Ele vai cumprir. Da mesma maneira que Ele ressuscitou dos mortos, Ele nos ressuscitará no último dia. E nós teremos vida eterna com Ele e devemos ter essa certeza de que isso vai acontecer. É isso que Paulo quer dizer quando quer que o dia está raiando, está vindo. É uma certeza de que isso vai acontecer. As trevas que existem hoje, elas vão passar. Mas para além dessa certeza, se nós queremos participar desse reino futuro de Deus, nós somos chamados a nos revestirmos de Cristo para não dar lugar às concupiscências da carne. Isso significa, portanto, nos despojarmos do velho homem, da velha natureza, do pecado, abandonarmos a vida de imoralidade, aquela vida que contraria claramente o amor de Deus,
qualificada pelos seus mandamentos, e também uma vida ativa de buscar a presença de Deus, revestidos de Jesus Cristo, estarmos unidos a Ele, termos comunhão com Ele. Meus irmãos, e aqui a aplicação que eu queria explicar o que significa se revestir de Jesus Cristo. Entendam que não é uma técnica, não é uma questão comportamental, não é faça isso, faça aquilo e você estará revestido, 10 passos para estar revestido de Cristo. Não é coach motivacional para que a pessoa consiga alcançar suas metas de santidade. Não é isso que se trata, revestir-se de Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma pessoa. Nós estamos falando aqui de relacionamento. Revestir-se de Jesus Cristo é, portanto, ter um relacionamento com alguém e não meramente fazer algo. E como você tem um relacionamento com Jesus Cristo? Por meio da adoração. Adoração, oração, meditação na Escritura, frequência aos cultos, convivência com a família da fé, crescimento espiritual, disciplinas espirituais. Todas essas coisas, elas não são em si mesmas revestir-se de Jesus Cristo, mas são coisas que nos impulsionam em direção a Ele e fortalecem a nossa união com Ele. E permitem que, de fato, possamos dizer que o que é dele é meu. E que cada vez mais, portanto, dia após dia, esse revestir-se de Cristo significa que Romanos capítulo 8 está se cumprindo, ou seja, estamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo, no que somos, no que fazemos. Esse é o nosso chamado quanto povo de Deus. Não se engane, meus irmãos. Viva uma vida que agrade a Deus. Ame o seu próximo. Revista-se de Jesus Cristo e rejeite todo o mal e tudo aquilo que agrade a Deus. É assim que estaremos seguros e firmes na fé até o grande dia da sua vinda, até aquele dia que estejamos com Ele por toda a eternidade. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, nessa manhã somos gratos pela Tua palavra que falou conosco. E agora, Senhor, queremos pedir para que o Teu Espírito Santo aplique em nossos corações, que possamos vivê-la, que possamos ter de fato uma mente transformada que se manifesta nessas questões do dia a dia, no nosso relacionamento com as autoridades, no nosso relacionamento com o nosso próximo, com os nossos irmãos, e andar de uma maneira digna do Teu Evangelho, digna de Jesus Cristo, e estarmos revestidos de Jesus Cristo, com as armas que nos luta nessa guerra espiritual, nessa guerra contra todo o mal que se levanta contra Ti e contra o Teu reino. Pai, fortalece-nos no poder do Teu Espírito Santo, que Jesus Cristo habite plenamente, ricamente em nós, em nossas vidas, que nossas atitudes, nosso caráter, nossa alegria, nosso coração reflita de fato essa morada do Teu Filho Jesus Cristo em nós. Que possamos, Senhor, viver vidas que Te agradem e que dessa maneira mais e mais o mundo veja a Tua glória na Tua igreja e em nossas vidas individualmente. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.